Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, a primeira carta a João, no capítulo 4, versículo 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Pode sentar. Nós já conhecemos bem o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que segundo as Escrituras, é uma só pessoa, mas que possui duas naturezas, uma humana e outra divina. Graças a Deus a gente conhece bem, Deus vem nos ensinando isso, vem falando, vem nos dando discernimento, iluminação, e o mais importante é nós reconhecermos a necessidade que nós temos de conhecer a palavra como Deus a deixou, iluminada por Deus. Não por dedução ou por interpretação humana. É importante que nós tenhamos convicção e entendimento dessa natureza humana de Cristo. Porque esse conhecimento, ele é essencial para a fé cristã. À medida que Deus foi me ensinando, foi me mostrando, eu fui vendo a importância disso. Mas, meu irmão, é algo tão maravilhoso, tão profundo. E você fica, assim, realmente muito grato a Deus. Porque, se nós formos pensar no que foi falado, no que foi ensinado sobre a natureza de Cristo, com certeza todos acham que sabe tudo. Eu também pensava. Mas cada dia Deus vai acrescentando da maneira mais maravilhosa. É daquela que eu tenho certeza que não foi com o meu intelecto, não foi com o meu conhecimento, não. Foi dado pela iluminação do Espírito de Deus. Aí onde está a alegria de receber isso, é muito especial. Como eu disse, eu mesmo passei muito tempo para entender e ter certeza que realmente Cristo veio totalmente em carne. Ele veio como homem. Você vai ver como sem querer, até mesmo pendendo para valorizar mais a Cristo, você de certa forma você resistia a isso. Porque como eu disse, eu conhecendo, mas o que Deus foi me mostrando, e para você fortalecer mais, e para você tendo entendimento, você sabe como procurar esse Cristo. É aquilo que nós falamos, você confia mais numa pessoa, se você conhecer essa pessoa, os mínimos detalhes do caráter dela, aí você confia. Quanto mais você conhece, mais você confia. Por isso que é necessário, é tão importante nós conhecermos a pessoa do nosso Salvador. Como Deus o deixou, como Deus o entregou. Entender e compreender, não é só entender. Entender e compreender, isso é essencial para a nossa fé. Porque o próprio Deus determina quem são aqueles que negam a humanidade de Cristo. Como vimos em João 4,2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. É um versículo que a gente conhece bem, mas parece assim uma coisa, sei lá, literal, uma coisa muito... Não dá para se notar, como eu disse, sem a graça de Deus, a grandeza desse ensino. Ele está dizendo aqui, de outra forma, quem são aqueles, e depois ele confirma na palavra, quem são aqueles que não confessam, mas não é só confessar de boca, não. Nós vamos ver isso aqui. Por isso ele começa alertando aqui, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Bom, isso aqui nós já sabíamos bem, conhecemos bem. O que é que Deus quer nos aprofundar aqui?
as implicações de não crermos, presta atenção, totalmente que Jesus Cristo veio plenamente como homem, pleno homem, em carne, elas são muito sérias, conforme nós vamos ver. Porque desfaz, meu irmão, onde é que Deus foi me levar e me mostrou na Bíblia. Quando você não crê na humanidade plena, total, que Cristo veio na carne, veio em carne, isso desfaz o pacto da redenção, desfaz a justiça de Deus, desfaz a nossa salvação. E a palavra de Deus afirma que quem pensa assim é o enganador e o anticristo. Desfaz. Porque quando você analisa essa afirmação, que Cristo veio em carne, quem confessa, você não tem a noção de que ela é tão profunda e alcança a nossa salvação. Mas não é só você confessar com a boca, é você saber e entender o que é que você está confessando. Você conhecer essa parte de Cristo, e ela é essencial para a nossa fé, para a nossa salvação. Sem ela não existe o pacto da redenção, ou seja, não existe o pacto que nos salvou. Nada seria feito. Deus afirma que esses que pensam assim, por ignorância ou não, eles são exatamente enganador e anticristo, segundo a João 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Esse confessar aqui não é o falar com a boca, é o não crer, é não passar isso como uma doutrina. Aí a gente vai ver lá na frente que doutrinas são essas que não afirmam e que não ensinam que Jesus Cristo veio em carne. Mas o sério aqui é que literal o versículo está dizendo, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Assim é o enganador e o anticristo. Então vejam como é sério. Aqueles que não creem que Jesus Cristo venceu o diabo como homem, que Jesus Cristo não conheceu o pecado, não conheceu a corrupção, mesmo sendo homem, eles são semelhantes ao enganador e ao anticristo. Agora tem uma razão. Até aqui está simples, você está dizendo, não, mas isso aí eu sei. Agora tem uma razão séria para isso. Já começou a ficar sério aqui, que não é tão simples. Está dizendo que quem não crê, quem não prega e acredita dentro de si, que Cristo veio como homem, como eu, carne, está dizendo que é o enganador e o anticristo. Então é mais sério do que a gente pensa. Não é só o fato de você não acreditar, ou então querer valorizar Cristo ao ponto de não imaginar Cristo na carne. Nós vamos saber por quê. Não crer em Jesus plenamente homem é parte de várias heresias. Quando Deus me deu, eu fui procurar, eu não sabia que tinha tanto detalhes, já era uma coisa de muito antiga, desde o primeiro século, né? Tinha uma, que talvez ouvido falar, chamam de docetismo, que vem do grego dokel, é parecer. Isso era na verdade, esse docetismo, eu achei mais sério ainda, porque ele não chegou a ser uma doutrina formalizada, herética, que pregassem aquilo. Esse docetismo, diferente do eutiquismo e de outros, ele eram pensamentos. A pessoa, ela não tinha aquilo como uma doutrina, mas ela não acreditava que Cristo tivesse vindo em carne. Rapaz, ele foi só Deus. Olha como é perigoso a pessoa pensar até que... Eu, como cristão, vou dizer que meu Cristo, meu Deus veio em carne. Não, carne é coisa pecaminosa. Então, esse docetismo, ele não chegou a ser uma heresia formalizada, uma doutrina que tivesse defensores abertos. Eram pensamentos que foram trazidos daqueles séculos até agora. Ele antecedeu
ao gnosticismo, esse docetismo. Por quê? Porque ele defendia que o corpo de Jesus Cristo era uma ilusão e que sua crucificação teria sido apenas aparente. Né? Mas é como eu disse, não existia docetas, né? Formalizados. Nós somos docetistas. Não, existia uma turma aqui, outra acolá, que pensava assim, porque não tinha o ensino, porque não tinha a doutrina. É o mesmo, mais ou menos parecido com o que também vocês vão poder, já ouviram falar, ou então vão ouvir falar no apolinarianismo, que defendia que Cristo tinha um corpo e um princípio de vida humano. Esse é mais complicado, mas dá para entender. Então, Cristo tinha um corpo e um princípio de vida humano. Mas que o Logos havia tomado o lugar do nous, que é o princípio pensante. O Logos veio e tomou a mente. Análogo, mas não é idêntico ao que se chama de mente nos dias de hoje. Então, as coisas totalmente absurdas e fora da doutrina correta, daquilo que Deus nos deixa na Bíblia, e depois de iluminado você fica muito... Mas um dos mais perigosos, você também já deve ter ouvido falar, foi o monofisismo, que vem do grego monos, que é único, né? E physis, que é natureza, ou seja, uma natureza. Esse que era do tal do Eutiques, que chamou-se que formou mesmo a doutrina, e defende que depois da união do divino e do humano, na encarnação histórica, Jesus Cristo, como encarnação do Filho, ou Verbo Logos, de Deus, teria apenas uma única natureza, a divina, e não as duas convivendo. Quer dizer, nós somos do diofisismo, porque nós cremos porque é bíblico que Cristo tem as duas naturezas. Então, esse monofisismo, que era a doutrina de Eutiques, conhecida como eutiquianismo, defendia que as naturezas humanas e divina de Cristo foram fundidas numa só natureza única, mono. Sua natureza humana teria se dissolvido como uma gota de mel no mar. Aí eles diziam, eles ensinavam isso, eles pregavam isso. Eu estou fazendo essa adenda aqui para vocês só entenderem um pouco que o que está nessa passagem é uma coisa muito séria. Haja visto, já ouvi doutrina sobre ela. Porque quando se fala da natureza de Cristo, você acha, não, mas uns acham isso, acham aquilo, mas não é. Só que já tinha doutrina. Houve concílios por causa disso aqui. É muito sério. Devido ao quê? Devido à importância de você saber sobre a natureza de Cristo. Tanto a humana como a divina. Então, graças a Deus, usando o concílio da Calcedônia, eu vou falar com palavras bem mais simples aqui para vocês entenderem. Em 451 depois de Cristo, eu achei um milagre de Deus esse concílio. Ele se reuniu de 8 de outubro a 1º de novembro de 451 depois de Cristo. O milagre que eu achei, ele é chamado de Concílio da Calcedônia porque foi na cidade de Calcedônia, na Bitínia, na Ásia Menor. O milagre que eu achei é que esse concílio, ele foi formado, é um concílio ecumênico. Ele foi formado por protestantes, ortodoxos e católicos. 451. Nós víamos de uma reforma praticamente, 517, quando Lutero colocou lá as 95 teses dele lá. Aí conseguiram um conselho ecumênico. Os caras com um pensamento só, defenderam, oficializaram o dioficismo, a dualidade da natureza de nosso Senhor Jesus Cristo como humana e divina. Milagre de Deus, Deus mostrando que Deus está no controle. Porque era o momento do racha, logo recente, como é que protestante vai se sentar com católico, com ortodoxo, para defender uma coisa?
Deus usando aí o poder dele. Esse concílio foi o quarto concílio dos 7 primeiros concílios na história do cristianismo. E ele determinou, ele oficializou, ele anulou, expurgou a doutrina do Eutiques, do monofisismo. Aí tinha que o pessoal aceitar, tinha que ser eliminado, porque, como foi todas as autoridades da época, né? Não só os protestantes, mas os católicos e ortodoxos, então não tinha mais o que se pensar. Tinha que se eliminar. Agora, o que eu quero ressaltar é o poder de Deus, porque fazer com que um concílio desse se reúna para defender uma causa que é difícil. Então, esse concílio, ele oficializou essa doutrina. Interessante que eles deixaram uma frase que bem simples, mas que diz tudo. A propriedade peculiar de cada natureza preservada e unida em uma só subsistência. Preservada e unida em uma só subsistência. Então, quando Deus começou a me falar, eu não sabia que tinha toda essa confusão já por causa disso. Então, confirmou que nós temos que nos preocupar, porque depois Deus foi me mostrando que existe, como o docetismo. O cara ele está na igreja, mas ele crê mais no docetismo, que Cristo é Deus, mas não é homem totalmente, ele não foi plenamente homem. Ou seja, são pensamentos, como diz. O monofisismo não assumiu e disse que não tinha. Então, o assumindo ou não é um perigo. E deve ser tratado, deve ser combatido. Nós devemos ter conhecimento disso. É muito importante nós sabermos a razão por que o diabo se empenha tanto em explicar a mentira de que Jesus não tinha uma natureza humana. Por que essa preocupação de diabo? Por que essas doutrinas? Você já viu que eu digo sempre assim, rapaz, isso são discussões que não são válidas. Não adianta você discutir isso, mas aqui não. Aqui não, aqui você tem que saber, porque por trás disso tem um objetivo muito sério do diabo. É que aquele que não tem fé nisso, ele não tem salvador. Ele continua escravo do pecado. Você vai ver aqui como isso é sério. Então, é diferente. Não são fábulas nem discussões sem valor, não. Você tem que ter conhecimento e repudiar essas doutrinas que desconfiam ou que têm dúvida, até em pensamento, da natureza humana e divina de Cristo, que Cristo veio tanto homem 100% como Deus. E nós vamos ver com muita propriedade dada pelo Espírito Santo de Deus, essas confirmações. Sempre alertando. Por isso, eu achava que isso aqui era discussão, que não, mas isso aí não adianta nem. Mas quando Deus me levou para isso aqui, a pessoa que está dizendo isso, ela está descaracterizando todo o decreto de Deus, toda a salvação, tudo. Veja bem, esse termo veio em carne. Isso me chamou a atenção, como sempre me chamou. Quando a gente leu que Cristo veio em carne, confessar que Cristo veio em carne. Ele foi exatamente colocado, veio em carne, para chocar as pessoas. Por quê? Porque esse termo, no Novo Testamento, está sempre relacionado ao pecado. E eu notei que eu mesmo, quando eu falava de Cristo em carne, rapaz, mas Cristo na carne? Mas é exatamente isso. Esse termo veio para lhe chamar a atenção, para lhe escandalizar e lhe mostrar. Carne sim. Nós já sabemos por que disso. Por que o diabo tenta tanto descaracterizar isso? A visão, o paradigma que nós temos é que veio em carne é pecado. Então não posso dizer que meu Jesus veio em carne.
É comum, né? Você ouvir as pessoas dizer, falando de outras que estão no pecado, usando esse termo, o irmão está na carne. Ora, quando você lembra de uma frase dessa, o irmão está na carne, e dizer Jesus está na carne, é meio sério. Mas as coisas são completamente diferentes, não é o mesmo sentido, mas tanto eu estou na carne, como Jesus estava na carne. Agora nós vamos ver essa diferença. Agora dizer que ele não estava na carne, isso é negar, isso é acabar o pacto da redenção, porque só tinha um jeito da gente ser salvo. Era por alguém que estivesse na carne. Está vendo por que ele veio de mulher? Está vendo por que ele veio, ele teve que ser parido? Se não fosse para ser em carne, Jesus não tinha vindo de uma mulher, rapaz. Agora você está vendo a confusão? O mesmo engano, presta atenção. O mesmo engano que eu acho que Jesus não veio em carne, ou algumas pessoas acham, é o engano que acham que Maria é mãe de Deus. Você está entendendo? Olha como as pessoas, aí é onde elas se perdem. Porque ele é homem e Deus, e Maria é mãe do corpo, daquela carne, não mãe de Deus. A mesma coisa eu dizer, não, ele é só Deus. Ele é só, como é que ele é só Deus se ele nasceu de uma mulher, rapaz? Você está vendo? Está vendo como é complicado e simples quando Deus ilumina? Me responda como ele é só Deus e ele nasceu de uma mulher. Deus não precisa nascer de uma mulher. Então o que nasceu da mulher foi o homem, foi a carne. Para quê? Vamos ver. O único. Então, você marcar que é chocante, mas foi para isso mesmo, para chamar a atenção. Porque quem está ou vive na carne é realmente escravo de Satanás. Quem está na carne, sinônimo de estar em pecado. Jesus estava na carne sem pecado. Olha uma diferença bem sutilzinha aí, mas que resolve tudo. O único que venceu o pecado estando na carne foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Satanás quer dizer que ele, Jesus, só veio como Deus e não como homem. Para que ele, Satanás, continue reinando na nossa carne. Porque quando você vence um general, o exército dele passa a ser seu prisioneiro. E a briga não era de Deus, não era de Deus contra o Satanás. A briga era do homem contra a carne, contra o Satanás, contra o pecado. O Satanás não é páreo para Deus. Se Satanás fosse páreo para Deus, não tinha sido expulso do céu, rapaz. Nem ia ter o fim que ele tem. Então, com relação a Deus, não se discute, não se fala de briga de Deus com Satanás. Satanás não é páreo para Deus. O negócio é o Satanás e a carne. Esse é que é o problema. Satanás aceitar que um homem venceu na carne, presta atenção. Ele tem que aceitar que aquele general que venceu na carne agora é dono daqueles que estavam na carne com ele. Aí o que o Satanás diz? Não foi um homem não, foi Deus que me venceu. Então os da carne são meus. Está vendo aí? Estamos chegando lá. Você veja como é sério o ensino desse para as pessoas que dizem que são cristãs, que falam de Deus, e muitas vezes falam por ignorância, uma heresia grande, destruindo tudo que Deus determinou para a nossa salvação. Jesus venceu na carne, venceu o pecado como homem, e passou a ter direito sobre a nossa vida. Deixamos de ser escravo do Satanás, para termos o privilégio de sermos escravo do nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Você entendeu? Só um homem na carne podia tomar os prisioneiros do Satanás. Deus não podia, porque era uma briga injusta. Deus não ia descer ao nível de Satanás. Satanás ia dizer assim, você é Deus, está abusando do poder. O Senhor disse na sua lei
que tinha que ser o sangue de um justo, não era o poder de Deus, não. Não foi assim que o senhor disse, não. Está vendo agora por que Deus disse que Deus é fiel? Deus é fiel à palavra dele, rapaz. Ele disse, vai ser desse jeito, e é do jeito que Deus disse. Aí Deus disse, foi. Minha palavra é essa, minha palavra vai ser cumprida. Não sou eu que vou lhe vencer, não. Quem vai vencer é um homem, na carne, vinda do sangue, nascido de uma mulher. Está vendo? Já dá para entender bem porque é que Satanás não aceita a confissão de Jesus na carne, né? Agora, hoje você vai entender por que é. Já está entendendo. Porque quando diz assim, meu Jesus veio na carne, ele diz, pronto. Foi esse homem que me venceu. Não estou falando de Deus. Eu estou falando de Jesus na carne, homem, na natureza humana. Aí ele diz assim, esse homem me venceu, pronto. Eu não posso aceitar isso, não posso. Esse homem não existe. Esse homem não existe. Por isso o Senhor, nosso Deus, deixa bastante claro na sua palavra, com bastante provas de que Jesus veio como homem, em carne, na carne, não conheceu o pecado e nem a corrupção. Essa é a grande diferença. As Escrituras Sagradas mostram e provam a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, quando registram limitações humanas que Jesus sentiu e sofreu, tais como a fome. Olha que coisa maravilhosa que Deus mostrou aqui. Esse texto você conhece bem, todo mundo conhece. Mateus 4, 1, 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, Deus tem fome? Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meu irmão, eu tenho muito temor e humildade para dizer que eu nunca tinha visto esse versículo do jeito, essa passagem do jeito que Deus me mostrou. Eu creio que você vai concordar comigo. Eu tive o privilégio também de nunca ter lido, porque eu tenho a humildade, Deus entregou a interpretação a vários homens, aquilo que está dentro da Bíblia, muitas vezes eu pego, está lá, Deus me deu através de um homem, paz, é isso aqui mesmo, ó. Outras vezes Deus me entrega, eu vou ver, já outro homem escreveu, mas não foi ele que me entregou, foi Deus, mas bate com a dele. E outras vezes Deus me entrega sem eu nunca ter visto. Essa aqui foi uma. Eu fiquei maravilhado, porque o que se lê aqui não dá para você tirar, não dá para você imaginar isso. Meus irmãos, olha, presta atenção no que foi que Deus me mostrou aqui, mas uma coisa tão lógica, mas tão lógica, você vai dizer, como foi que eu não enxerguei isso? Como foi que eu não perguntei isso? Foi isso que eu disse, meu Deus. Aí eu lia e relia, eu digo, vala meu Pai do céu. Como é que coisa tremenda, como é que eu nunca perguntei isso na minha vida, como é que não me chamou a atenção? Porque você tem a mania de estar assim, ó, de querer ver o literal. Aí você quer analisar pelo literal, aí você quer descobrir por você mesmo, aí termina sem saber nada, inventando besteira. Olha aqui. A intenção do Satanás, meu irmão, nesse texto, não era que Jesus transformasse as pedras em pães, não. Até porque, agora está aqui o que eu fiz suspenso para chamar a atenção de vocês. Até porque não há nenhum pecado em Deus transformar pedra em pão. Qual é o pecado que tem? Deus pode transformar pedra, pau em pão, pode ressuscitar, ele pode fazer o que ele quiser. Onde foi que Jesus foi tentado aqui? Aí eu procurei a tentação. Eu disse, o Senhor é Deus. Se dissesse assim, Jesus, você vai pecar, você vai fazer isso, você vai ser contra o mandamento de Deus. Mas ele disse assim, se tu for filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Primeiro,
não tinha nada de errado, porque Jesus é filho de Deus. Segundo, ele é Deus. Ele tirou a água da pedra, ele fez o que fez, ele pode transformar a pedra em pão. Cadê a tentação aqui? Cadê a tentação? Cadê o pecado? Sim. Agora eu lhe pergunto, e se Jesus pegasse e transformasse a pedra no pão? Onde é que tinha pecado aí? Deus transformou a pedra em pão e comeu. Eu não estou vendo pecado aí não. Mas aqui está dizendo que ele foi tentado. Meus irmãos, por isso que eu me deliciei. O objetivo do Satanás era provar que Jesus Cristo veio em carne. Ele não veio como homem. Ele não veio em carne. Ele não veio como homem. Pois nenhum homem resistiria à tentação de comer pão depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer nada. Então o negócio do Satanás era provar que Jesus não veio em carne. Ele queria mostrar que Jesus veio como Deus. Como Deus. Ele vai mostrar que é Deus e vai transformar as pedras nos pães. Cadê que ele veio em carne? Aí Jesus resistiu na carne a transformar a pedra em pão para ele comer. Por quê? Ele era filho de Deus e não transformou. E era carne. E resistiu por quê? Porque não transformou a pedra em pão. Está vendo? Era o contrário, ó. A sutileza do diabo. Ora, se Jesus comesse, ia mostrar que veio em carne. Mas ele tinha que transformar a pedra em pão. Olha que a tentação do Satanás era mostrar que ele era Deus. Porque ele ia dizer assim, muito bem, você comeu o pão. Você comeu o pão. Agora, ninguém como homem transformava a pedra em pão. Então, antes de ser homem, você é Deus. Porque você não resistiu como homem, você usou o teu poder de Deus para transformar. Porque nenhum homem aguentaria. Mas Jesus, como homem diferente, aí onde chega? Jesus era o homem que Satanás não queria aceitar que fosse, o homem que resistiria à fome. Só que Jesus não usou o seu poder divino para transformar a pedra em pães. E assim mostrou que, como homem, venceu a carne. Ensinando para nós que mesmo como homem, não vivemos só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está vendo agora esse versículo encaixar? Qual era a palavra que tinha vindo da boca de Deus? Que ele enviaria Jesus e que seria assim, todo o decreto de Deus. Não estou vivendo desse pão aí não. Eu vivo do que meu Deus, meu Pai determinou. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito do deserto para ser tentado pelo diabo. Tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então ele veio em carne, ele teve fome. Então o tentador aproximando lhe disse, se és filho de Deus, querendo que ele mostrasse, ele forçar, eu vou mostrar que ele é filho de Deus, é Deus. E que ele não está aqui em carne, coisa nenhuma não. Ele vai transformar as pedras em pão. Aí eu digo, lógico, você transformou porque é Deus. Cadê que outro homem transformaria? Manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí Jesus disse assim, eu, homem, não vivo só do pão, não. Eu vivo de toda palavra que procede da boca do meu Deus. Aí eu digo isso também. Eu sou homem, mas eu não vivo só do pão, não. Eu vivo de toda essa palavra que procede de Deus. Então Jesus estava sendo homem e Deus. E aqui ele estava mostrando que ele era o homem que resistiu à tentação de não comer.
Meu amigo, é a mesma coisa de você dizer assim, você passar 40 dias sem beber água. E o cara lhe dá uma fonte e diz, está aqui a chave. E você com a chave, diz, vou não. É a mesma coisa. Quem é que resistiu a um negócio desse? É claro que você abria. É claro que você abria. E Jesus não abriu porque não podia naquele momento confirmar. Ele não podia naquele momento usar o atributo divino dele. Ele não podia. Porque o atributo divino dele ia fazer com que ele mostrasse que era Deus. Aí o resto acabou. Você disse, não, está aí, ó. Homem não transforma pedra em pão, não, rapaz. Homem não faz isso, não. Como ele não transformou, não comeu. Então, se ele resistiu sem transformar, é porque ele resistiu como homem. Porque senão ele tinha transformado. As Escrituras nos mostram que, tal como todo homem, Jesus sentiu, além da fome, cansaço e teve sede. João 4, 5, 7. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Olha aqui. Cansado da viagem, Deus se cansa? Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Chegou cansado e com fome. Sentou-se, disse, me dê água. Deus ia fazer isso? Deus se sentar cansado e pedir água? Para uma mulher samaritana? Que não é por acaso? Foi logo para uma samaritana? Há registros também que mostram que Jesus, como todo homem, não tinha conhecimento de certos fatos. Marcos 13, 32 e 33. Primeiro, eu vou dar todas as confirmações na Bíblia, você não ter dúvida que Jesus era homem. Depois a gente faz um fechamento. Para você entender a importância desse ensino para nós, para a nossa fé. Marcos 13, 32 e 33. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Jesus estava mentindo? Não. Como filho, aqui, como homem, ele não sabia o tempo. Ele disse, só o pai sabe. Outra coisa tremenda, veja nesses versículos, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, a harmonia e a distinção perfeita das naturezas humana e divina de Nosso Senhor Jesus Cristo. Um texto que você conhece muito bem, que também Deus me iluminou coisas tremendas. Lucas 8, 43 e 48. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? A pessoa vem e toca Deus por trás, ele não sabe quem foi? Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Está vendo? Olha aqui a narração e os detalhes. Uma pessoa tocou, eu senti tocar. Até aí tudo bem. Não posso dizer se é Deus ou é homem. Ele perguntou quem? Não sei. Deus saberia. Deus saberia. Ele, disse, ele pergunta aqui, alguém me tocou. A natureza, aqui as duas naturezas agindo, aí como Deus, ele disse, senti que saiu o poder de mim. Quem me tocou como homem? Não sei. Mas Deus sabia. Por quê? E por que você sabe que ele tocou? Porque saiu o poder de mim. Deus. Aí vem olha aí a confirmação é versículos que eu não achava contextualizados, aí ele fica dentro de um contexto.
Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que ele havia tocado, e como imediatamente fora curado. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Deus. Então aqui ele foi homem e Deus, homem e Deus. Eu nunca tinha visto também essa iluminação, nesse texto aqui. Quem me tocou? Como é que não sabe, rapaz? Se fosse o Jesus Deus ali, não ia saber. E por que você sabe? Porque saiu o poder de mim, de Deus. Contexto final. Vai, a tua fé te salvou. Quem é que salva? É Deus. Através de quê? Da fé. Aí Jesus, como Deus, diz, pronto. Você é filha, você está salvo. Vai que a tua fé te salvou. Não foi da cura, ele não estava falando mais da cura da mulher. Ele estava falando da vida eterna da mulher. A mulher já tinha curado. Saiu o poder dela, ela ficou curada. Quando ela se apresentou, aí o que eu achei lindo foi, agora eu entendo porque Jesus disse, porque está ali, ele vai, a tua fé te salvou. Mas o Senhor não tem nada a ver. A mulher tocou, foi curada, vai, a tua fé te salvou. Agora, do jeito que Deus nos mostrou, aí você entende perfeitamente porque que a última frase foi aquela, vai, a tua fé te salvou. Quem me tocou? Somente como homem, Jesus não sabia quem tinha tocado nele. Mas como ele soube que alguém o tinha tocado? Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Ou seja, a natureza divina de Jesus foi tocada pela única maneira com a qual nós podemos tocar em Deus, pela fé. Por isso Jesus agora, como Deus falou para a mulher, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. É muito tremendo, é muito lindo. Jesus demonstrou sentimento de homem, agitando-se, comovendo-se, chorando. João 11, 32, 38. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Ele, como homem, aperreou-se. Aperreou-se agora, rapaz. O homem morreu. Ela disse que se eu tivesse chegado antes, aí ele agitou-se e comoveu-se e perguntou, onde o sepultaste? Deus não sabia? Deus não sabia? É claro que era Jesus homem que estava perguntando. É claro que Deus sabia onde é que estava Lázaro. Eles responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vem, vê de quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinham posto uma pedra. De novo, retira a pedra. Atitude humana. Deus querendo dizer, tira aí, faça a sua parte de humana. Vamos fazer a minha parte humana, a sua, tire a pedra. Porque Deus não tinha poder para fazer assim com o dedo? E a pedra sair? Mas ele falou como homem, tira a pedra, eu não vou tirar a pedra. Lázaro, vem, 4 dias de morto. Quem falou? Jesus homem ou Deus? Jesus Deus. Lógico, porque o homem não fazia aquilo. Todo o tempo a Bíblia mostrando Deus, Jesus homem, Jesus Deus, Jesus homem, Jesus Deus. Jesus plenamente humano, teve momentos em que sentiu pavor, angústia, tristeza e insegurança. Ele sentiu tudo isso. Marcos 13, 32, 38. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Tomado de pavor e de angústia. Isso não é um termo, um sentimento que se aplique a Deus. Não pode se dizer que Deus tomou-se de pavor e de angústia. E a Bíblia diz que Jesus sentiu isso, o homem. E disse assim, ó, a minha alma está profundamente triste até a morte.
Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Aí, como homem, ele disse: rapaz, eu não sei se eu vou suportar. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Você está vendo a diferença de Jesus, homem, para nós? Eu não quero uma coisa e faço tudo, meu Deus diz que é para ser, não, mas eu luto, eu passo por cima de Deus. Jesus disse: eu não quero, eu não aguento. Ele, homem, não estava aguentando, rapaz, ele era homem. Aí teve um momento dele dizer assim: mas faça o que tu queres. Faça a tua vontade, Pai. Ou seja, obediente, o que a Bíblia diz? Obediente até a morte. E morte de cruz. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você está vendo? O que é isso aqui, pastor? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Muita gente não entende. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne está fraca. A vida espiritual é a vida carnal. A minha carne é fraca. O espírito está pronto para me fortalecer. O espírito está pronto se eu clamar, se eu orar. O espírito foi dado a mim, foi outorgado a mim. Jesus está em mim. Então eu tenho que clamar, vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Se eu não vigiar e orar, eu vou entrar em tentação, rapaz. Mas é claro que eu vou entrar em tentação. Aí ele diz: o Espírito, na verdade, está pronto. O Espírito está pronto. O Espírito de Deus me foi outorgado, ele está pronto do meu lado. Mas eu tenho que lançar a mão dele. Eu tenho que clamar, eu tenho que orar. Por quê? Porque a minha carne é fraca. Ela só vai ficar forte quando Jesus voltar e glorificar meu corpo. Então eu tenho que reconhecer que em todos os momentos do dia minha carne é fraca. Eu tenho que orar e vigiar, porque eu não estou pronto. Quem está pronto é o Espírito de Deus que foi dado a mim. É isso que a gente tem que entender, mas o diabo tira do coração das pessoas. E um diz: eu posso, eu acho. Lucas 12:50 diz assim: tendo, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Porque todo mundo sabia qual era o batismo. Quer dizer, Jesus sabia qual era o batismo que esperava ele. Ele já tinha sido batizado. Que batismo era esse? Cruz. Me angustio até que o mesmo se realize. Sentimento de homem. Deus, usando o autor do livro de Hebreus, deixou de maneira clara, direta, literal, apesar de contextualizada, está bem contextualizada, a existência de Jesus na carne, com sentimentos expressados totalmente humanos. Aí vem os versículos tremendos que eu acho. Olha aqui como começa Hebreus 5, 7 a 11. Ele, Jesus, nos dias da sua carne. Isso aqui não é por acaso, meu irmão. Ele, Jesus, nos dias da sua carne. Ele estava na carne, tendo oferecido com forte clamor, lágrimas, orações e súplicas. Ele, Jesus, na carne, clamou, orou, suplicou, chorou, a quem o podia livrar da morte. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então ele tornou-se o autor da salvação, quando na carne ele passou tudo o que passou. Está vendo por que é que o diabo não quer dizer que Jesus veio na carne? Se Jesus não veio na carne, ninguém venceu ele na carne, ele tem direito a toda a humanidade. Por isso é que ele tenta desvirtualizar isso. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque.
Aqui, para conhecimento nosso, cumpriu-se a profecia, a promessa maravilhosa de Deus, contida no Salmo 110:4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque. Rapidamente vamos... Melquisedeque era um sacerdote divino, como se fosse divino, um sacerdote real. Era sacerdote e rei. Pois a Bíblia enfatiza que Melquisedeque era tanto sacerdote como rei, e rei de Salém, não é isso que a Bíblia diz? Tudo indica que esse Salém era o nome antigo de Jerusalém. A gente pode deduzir isso porque o Salmo 76:2 diz assim: em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. O tabernáculo está em Jerusalém. Nós sabemos que foi para Jerusalém. E aqui fala Salém. Então, ele era o rei de Jerusalém. É como se ele na verdade, ele foi um tipo de Cristo, Melquisedeque. É aquele estudo da tipologia que eu sempre falo aqui. Um tipo de Cristo e Jesus, o último e eterno rei e sacerdote. Então, Melquisedeque, ele representava o Cristo que viria. Era um sacerdote, rei, sacerdote, profeta e totalmente santo. É tanto que Abraão deu a ele o dízimo, né? Então foi como homem que Jesus, no sofrimento na cruz, clamou, como normalmente um filho clamaria ao pai. Mateus 27:46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Está vendo? Como é que Deus vai dizer que Deus desamparou? Homem. Mas pastor, como é que Jesus... Não interessa o que ele disse. Interessa que ele ficou fiel. Ele não disse eu não quero. Ele não disse me tire daqui, eu não aguento. Não, eu me arrependi, eu não vou mais não. Não, ele não disse isso. Sempre ele dizendo faça a tua vontade. Na sua natureza humana, ou seja, como homem, na carne, nunca, jamais, Jesus conheceu o pecado e a corrupção. Mas ele foi intensamente tentado. Basta lembrarmos esses episódios que falamos da tentação no deserto e no Getsemane. Ele provou que estava na carne, porque ele não usou o poder de Deus, e provou que não aceitava a tentação porque não comeu, não transformou o pão, a pedra em pão. Foi por isso que ele recebeu autoridade sobre nós. Hebreus 4:15 diz assim: porque não temos sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado, presta atenção, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, que é semelhante, rapaz. É igual a você, homem, carne e sangue. A nossa semelhança, meu semelhante é o ser humano, você. O cachorro não é meu semelhante, a pedra não é meu semelhante é vocês. Aqui diz assim, que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, exatamente igual a nós, na carne, como homem, mas não pecou. Pronto. Muito claro. A grande diferença de nós é que mesmo como homem, na carne, Jesus lutava e resistia a tentações até vencê-las. Mas sem dúvida, como as Escrituras nos mostram tão claramente, Jesus era plenamente humano. O diabo tenta negar isso porque se Jesus não fosse plenamente humano, ele não seria qualificado para nos ajudar a vencer e superar as tribulações da nossa vida na carne. Hebreus 2:17-18. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Está vendo? Ele foi tentado em todas as coisas. E disse que semelhante a nós. Agora, para não ter dúvida, em todas as coisas. Não, pastor, era semelhante só nisso. Não, só naquilo. Não. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, está vendo? Todas as coisas referentes aos humanos, para nos ajudar com as coisas referentes a Deus, mas como homem. E para fazer propiciação pelos pecados do povo,
cordeiro, sem pecado, propiciação, pagar por nós, fazer sacrifício, tinha que ser um justo, tinha que ser sem pecado, tinha que ser carne, tinha que ser sangue, tinha que ser vindo de mulher. Por isso que Satanás não aceita que diga que Jesus vem em carne. Que esse homem que veio em carne acabou a festa do Satanás na nossa vida. Olha, depois de pegar aqui, é capaz de você querer Jesus mais na carne que como Deus. Está vendo como é perigoso? Está vendo? Antes era só Deus, só Deus. Agora desse jeito é capaz de dizer, agora o homem é só homem. Mas é os dois, meu irmão, é os dois, igualzinho, não tem diferença um para o outro. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que não são tentados, os que são tentados. O que é que a Bíblia diz? Que Deus não é tentado, meu irmão. A Bíblia diz isso. E aqui está aqui, ó. Tendo sido tentado, é poderoso como homem para socorrer os que são tentados. Muito claro. Mesmo a nossa semelhança, e sendo sacerdote como outros foram, tinha um sacerdócio imutável, que intercede compassivamente por todos nós diante do Pai. Vamos ver mais esse trecho aqui, para nós quase encerrarmos. Hebreus 7, 23 a 28. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes, em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este, no entanto, continua para sempre. Tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, ó, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre, em carne, depois voltando à sua condição de rei, de Deus. A palavra do juramento, o que foi que a palavra do juramento diz? Que um descendente da mulher, é aquele que salvaria, que pisaria nos pés os descendentes da serpente. Ele é o filho do juramento, o filho homem, na carne, que veio de mulher, é esse filho do juramento, perfeito para sempre. Nós, como cristãos, precisamos conhecer e honrar a natureza humana do nosso Salvador. Porque muitos, apesar de bem intencionados, mas religiosamente, se concentram somente na natureza divina de Jesus. Isso é uma ofensa. Você está dizendo para Deus, você venceu porque era Deus. Se fosse eu, fraco, você não vencia. Foi na carne, foi como você que ele venceu, na sua semelhança. Passando tudo que você passava, mas resistiu. Essas pessoas que pensam assim, praticamente excluem essa natureza humana de Jesus, crendo que assim estão honrando mais ao Senhor. Mas essa prática, na verdade, é uma heresia, como nós já falamos aqui, mais forte, mais regularizada, como nós falamos do monofisismo, do eutiquismo, eutiquianismo e todos os ismos aí do diabismo que tem por aí. Então nós temos que ter cuidado. Já o docetismo, ele não tinha o conhecimento intelectual, como o monofisismo, de colocar no papel e botar e tentar mostrar na palavra, mas ele tinha o pensamento, ele achava aquilo, era uma coisa que, mas tirava a natureza humana de Jesus, tirou a natureza humana de Jesus, você tirou seu Salvador, porque nós não temos Salvador que não seja humano, enviado por Deus. Há pessoas que supõem e ignorantemente afirmam que Jesus muitas vezes fingia não ter conhecimento de alguns fatos, porque só aceita a natureza divina, Jesus que realmente é onisciente como Deus. Mas tem gente que pensa que Jesus estava fazendo de conta. Eu pensei, na minha ignorância anteriormente, eu pensei que Jesus estava fazendo de conta que não sabia. Mas ele era homem, não estava sabendo não, pai. Ele realmente não estava sabendo. Ele estava ali como homem. Outros não acreditam que Jesus realmente sentiu fome, sede, cansaço e teve outro sentimento característico só de humanos.
Mas como Deus nos mostrou aqui, negar a humanidade de Jesus, seja por qualquer motivo for, é acabar com o pacto da redenção, é tirar a salvação de todos os eleitos e voltar ao estado da depravação total. É isso que o diabo quer. É exatamente isso que o diabo quer, porque foi exatamente Jesus, o único homem que venceu o diabo na carne. Na carne. Deus não precisava mandar Jesus, Deus venceu o diabo lá de cima, expulsou. Deus é Deus, o diabo não é páreo para Deus, não. Então nós cremos na doutrina bíblica da encarnação. Ou seja, Jesus, o Filho de Deus, viveu sua vida tanto divina como humana. Isso é a doutrina da encarnação. Jesus encarnou. Não tem nada a ver com encarnação que o diabo usa aí com o negócio de espiritismo, não, meu irmão. Jesus veio no propósito de Deus. Não justifica essa doutrina maligna que tem aí, de que os espíritos, que isso, que vidas passadas, e que tem absolutamente nada a ver. Outra coisa, não vou falar aqui, porque nós a gente se estende demais. Mas tudo tem as distorções do diabo. Outra ideia errada, que é muito comum a gente ouvir, é que Jesus ora agia como homem, ora agia como Deus, alternando assim as duas naturezas. Isso é muito sutil, essa é mais perigosa. Talvez seja difícil de compreender, mas tudo que Jesus passou até a agonia da cruz foi na unidade de uma pessoa divina humana. Ele era uma só pessoa, com esses dois atributos. Ele não era somente homem em um momento e somente Deus em outro momento. Havia uma unidade entre as duas naturezas. Não obstante, alguns atos de Jesus, pelas suas características, podem ser atribuídos à natureza humana e outros à divina. A maneira mais fácil que eu me lembrei aqui, nós não aceitamos a doutrina da Trindade? Deus, né, Pai, Filho e Espírito Santo numa só pessoa? Assim é Jesus, homem e Deus. Mas não é separado, não são duas pessoas. Não são três pessoas, Deus. Jesus não são duas pessoas, homem e Deus, não. É um só. É a mesma coisa, mesmo o entendimento da Trindade. Então, a preocupação, né, que o pastor deve ter, quando Deus me mostrou isso aqui, e quando Deus me levou nessas heresias, e nesse concílio que eu achei maravilhoso, esse na Calcedônia de 451 depois de Cristo, aí eu vi que tinha sim, porque quando Deus mandou pregar isso aqui, eu disse, eu não vejo razão de, o povo já sabe e tal, mas sabe aquela coisa que, meu filho, quantas vezes você não pensou, mas Jesus, como Deus, ele orientava o homem, ele dominava, mas aí era uma artimanha estultícia que não vem de Deus. Não, ele era carne, Jesus carne, foi como carne total, plena que ele passou. Agora, sabe qual é a diferença, meu irmão? Para você entender melhor, Jesus Cristo tinha a mesma humanidade que Adão tinha antes da queda. O Jesus homem. Era exatamente isso. Então, se ele tivesse... Aí ele veio e não caiu na tentação. Porque qual foi a diferença de Jesus, o segundo Adão, para o primeiro? Obediência. Tudo que Deus determinou, o homem Jesus cumpriu. O Adão não cumpriu. Essa é a grande diferença. Você está vendo? Como ele era homem, porque ele obedecia a Deus. Ele disse que faça o que o Pai manda. Tu não faça a minha vontade. Como homem, não. Mas eu sou Deus também. O motivo de Deus nos deixar tantos ensinos e registros sobre isso, como já falamos anteriormente, é porque Deus nos colocou como portadores da imagem de Cristo. Isso aqui é muito importante mesmo. Para vocês entenderem por quê que Cristo quer nos ensinar isso. Deus quer nos ensinar isso. Porque nós somos portadores da imagem de Cristo. Se eu for a imagem de Cristo, que mesmo na carne não teve pecado, então eu serei perfeito e o diabo não terá mais autoridade sobre mim. É lógico que o diabo não quer isso. Você está vendo? Então ele botou que Jesus não pecou porque ele não era humano, ele era só Deus.
Aí eu não posso me espelhar em Deus. Eu tinha que me espelhar num homem. Para saber que Deus fez um homem que resistiu à carne. Então, se eu sou, e Deus quer que eu seja portador da imagem de Cristo, na hora que eu vier, que eu tiver a imagem de Cristo, que eu for semelhante a Cristo, porque semelhante a nós, ele não pecou. E se eu for semelhante a ele, eu não vou pecar. Como homem. E como ele, o diabo, né? Não pode dizer que Cristo pecou, apesar de ter sido tentado. A nossa semelhança, ele, diabo, nega a natureza de Cristo, que é para nós ficarmos sem parâmetro. Porque o diabo não pode dizer que Jesus pecou. Porque senão, se ele tivesse uma oportunidade para dizer que Jesus pecou, ele tinha feito. Mas como ele não tinha, disse, bom, já que eu não posso dizer que ele pecou, e perde a autoridade, eu vou dizer que ele não é homem, ele é só Deus. Pronto. É exatamente isso aí. Antes nós tínhamos a natureza humana de Adão, como eu falei aqui. Ou seja, a depravação total. Agora nós temos a natureza humana de Cristo, ou seja, santidade ao Senhor. Está vendo? Está vendo porque é que o diabo não quer que Jesus tenha a natureza humana? Porque eu ficaria sem parâmetro. Antes eu estava na depravação total, porque a minha natureza era a natureza adâmica. Caída, decaída. Quando eu vim para Jesus, eu peguei a natureza de Jesus, em carne, sem pecado. Pronto. Aí acabou com o diabo. Por isso, hoje você aprendeu, porque é que o diabo tem tanta raiva daquela oração e daquela afirmação, confissão positiva que a gente chama. Todo dia eu faço, meu irmão. Todo dia nas minhas orações, todo dia, normalmente prostrado, deitado com a cara no chão, aí eu digo, o meu Senhor Jesus veio, foi em carne, ele venceu, foi na carne, igual a mim, e agora eu estou com ele, e se eu sou semelhante a ele na carne, eu não vou pecar. Oh, rapaz, isso o diabo não escuta, o diabo, eu tenho certeza, irmão. Nessa hora ele tampa os ouvidos e sai de perto de mim, porque ele não aguenta. Jesus é o cumprimento da promessa de Deus, de que os descendentes de Eva esmagariam sobre os pés os descendentes da serpente. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus Cristo foi o único ser plenamente humano que serviu e obedeceu a Deus fielmente, recebendo como recompensa o nome que está acima de todo nome. Por isso o diabo tenta descaracterizar Cristo como homem, porque somente, única e exclusivamente por meio de Cristo, a vitória dos eleitos de Deus está assegurada. E Cristo, homem. É por isso que ele vem nos buscar, porque nós somos propriedade dele, porque ele venceu na carne. Não foi Deus lutando como o diabo, não, foi Cristo, homem. Então você veja que coisa maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês sentiram o que eu senti quando Deus me mostrou nesses versículos, coisa que eu nunca tinha visto. Digo, Senhor, como é que a gente, sabe, aquele momento, você nem se perguntar, mas Jesus foi tentado a quê? A comer? A transformar a pedra em pão? Mas isso não é pecado não. Não é pecado não, tá vendo? Aí quando você pega, é muito lindo, e o que eu mais assim agradeço a Deus é o fato de eu não ter. Deus ter me dado diretamente. Quando Ele mandou pregar, eu olhei, como sempre, disse, Senhor, pregar o quê? Mas Deus é maravilhoso. Deus é... E comecei durante a semana, terminei no sábado, terminei ontem, e como sempre com palavras ali já prontas, mas... Deus vem, quando for para pregar uma daquelas que está pronta, eu tenho certeza que vai ser no momento exato. Deus vai usar. Mas assim, que Ele receba a nossa gratidão, porque eu nunca tinha visto, entendido e nem aceitado tão plenamente o meu Jesus como homem, como carne. É uma ofensa grande a gente pensar isso, não aceitar isso. É uma ofensa grande. E ficamos sem desculpa. Se nós aceitamos isso e dizemos que somos semelhantes a Ele, Ele resistiu ao pecado, como é que a gente não resiste se a gente está nele? Muitos não querem acreditar por isso. Querem dizer que
Ninguém resiste à carne. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Vá para o Espírito, que o Espírito está pronto. Agora tem que orar e vigiar. Glória a Deus, né? Que por meio do seu Espírito nos ilumina e assim podemos, entendendo e compreendendo a importância vital e eterna para nós, confessar que Jesus Cristo veio em carne. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.